Padrão ouro. Sabe, pode até parecer um termo tirado de um livro de história, mas esse foi o sistema que, por décadas, definiu o valor do dinheiro no bolso de quase todo mundo. Bora entender como essa ideia de dinheiro de verdade, lastreado em metal, surgiu, dominou o planeta e, no fim das contas, desapareceu. Imagina só por um instante. E se cada nota de dinheiro não fosse só papel, mas sim um certificado que comprovasse a posse de um pedacinho de ouro guardado num cofre? Pois é, essa promessa de poder trocar o papel pelo metal a qualquer hora, de ter um valor real, tangível, essa era a alma do padrão ouro. Tá, mas como é que essa tal âncora dourada funcionava na prática? E que promessa era essa de estabilidade que ela fazia para um mundo que buscava desesperadamente uma ordem econômica? O mecanismo era, na verdade, bem direto. Cada país definia o valor da sua moeda numa quantidade específica de ouro, e isso transformava o papel moeda numa espécie de recibo. A qualquer momento, uma pessoa podia ir ao banco e exigir o ouro físico correspondente. E essa regra de ouro, sem trocadilho, forçava os governos a uma disciplina muito rígida. Só podiam emitir dinheiro se tivessem um metal precioso para garantir esse valor. E olha, por um bom tempo, a coisa funcionou. E funcionou tão bem que esse período lá do final do século XIX até o comecinho do século XX ficou conhecido como a Era de Ouro Clássica. O ouro, de repente, virou a linguagem universal do comércio, conectando economias de um jeito que nunca tinha sido visto antes. A Inglaterra deu pontapé inicial lá em 1816, mas a verdadeira explosão global veio mesmo em 1871, quando a Alemanha poderosa e recém-unificada entrou na dança, criou um efeito dominó. De repente, entre 1870 e 1914, o padrão ouro virou o sistema dominante, o grande pilar de uma era de estabilidade financeira sem precedentes. E a promessa era muito poderosa. A inflação era mantida sob controle, afinal não dava para simplesmente criar dinheiro do nada. O comércio internacional fluía com muito mais segurança, com taxas de câmbio bem estáveis. E talvez o mais importante, os governos tinham uma espécie de camisa de força dourada que impedia a impressão de dinheiro de forma irresponsável para financiar gastos. Era a busca pela disciplina fiscal total. Só que toda âncora pode se soltar, né? E os ventos da guerra e das crises econômicas começaram a soprar com muita força, testando os limites desse sistema e revelando suas primeiras e, profundas rachaduras. O primeiro grande terremoto foi a Primeira Guerra Mundial. Financiar um conflito daquela escala exigiu uma quantidade de dinheiro absurda, muito, mas muito além das reservas de ouro. A solução foi drástica: suspender a conversão. A promessa fundamental do sistema foi simplesmente quebrada, e a confiança, que era o que colava tudo junto, começou a se desintegrar. E se a guerra abalou as estruturas, a Grande Depressão de 1929 veio para demolir de vez. Foi nesse momento que o mundo percebeu, da forma mais dolorosa possível, as limitações fatais do padrão ouro diante de uma crise econômica sem precedentes. E aqui que está a grande ironia. A mesma rigidez que era a maior força do sistema virou sua fraqueza mortal. Presos ao ouro, os governos não podiam injetar dinheiro na economia para combater a recessão. Pior ainda, a escassez de ouro podia levar à deflação, uma espiral terrível onde preços e salários caem, as dívidas ficam mais pesadas e a economia afunda cada vez mais. A âncora virou uma pedra no pescoço. Com a economia mundial em frangalhos, o fim do padrão ouro já não era uma questão de se, mas de quando. Era só uma questão de quem pularia do barco primeiro. E o desmoronamento foi rápido, viu? Em 1931, o próprio Reino Unido, que foi o arquiteto do sistema, jogou a toalha. Foi a senha. Ao longo dos anos 30, o que antes era um pilar da economia global, virou um efeito dominó, com uma nação atrás da outra abandonando o ouro para tentar respirar no meio da crise. Mas o ouro ainda não tinha sumido completamente do mapa. Em 1944, surgiu um sistema novo, o de Bretton Woods. Nele, só o dólar americano podia ser convertido em ouro diretamente. Todas as outras moedas estavam, na verdade, atreladas ao dólar. Era, assim, uma espécie de padrão ouro indireto, sabe? Com um intermediário. A data final dessa longa história é 1971. Foi nesse ano que o presidente americano Richard Nixon anunciou para o mundo que os Estados Unidos não iam mais trocar seus dólares por ouro. Ponto final. Esse evento, o famoso Choque Nixon, foi o último prego no caixão. O elo final entre o dinheiro e o ouro foi cortado para sempre. Bom, o sistema pode até estar morto, mas o fantasma dele continua assombrando os debates econômicos até hoje.
Porque uma ideia que foi abandonada há mais de 50 anos ainda gera discussões tão acaloradas sobre inflação, dívida e o verdadeiro valor do dinheiro? O debate de hoje ecoa totalmente o passado. De um lado, tem gente que sonha com a volta da disciplina fiscal e do controle da inflação que o ouro trazia. Do outro lado, os críticos alertam. Aquela rigidez que afundou o mundo na Grande Depressão seria ainda mais catastrófica na economia globalizada e super rápida de hoje, onde ser flexível para responder a crises é essencial. E isso tudo nos deixa com a grande questão, né? Depois de ver tudo isso, sobre disciplina e rigidez, confiança e colapso, faria algum sentido hoje em dia amarrar a nossa complexa economia global a um metal amarelo? A história do padrão ouro é um lembrete fascinante desse desafio eterno de encontrar o equilíbrio perfeito entre estabilidade e crescimento.